Se você tem mais de um filho, com certeza você já ouviu alguma dessas frases. Mãe, olha ele! Dar tudo pra mamãe. Mãe, o pedaço dele tá bem maior que o meu. Mãe, fala a verdade, de quem você gosta mais? Lidar com mais de um filho é uma experiência única, mas tudo que a gente gostaria é que eles se dessem bem. E mediar esse relacionamento não é uma tarefa fácil. Então pega o seu café e bora conversar sobre isso? Você já deve ter ouvido aquela frase: como pode ter sido criado igualzinho e ter saído tão diferente um do outro? Você sabia que tratar os filhos todos iguais, dar as mesmas coisas um para cada um, oferecer a mesma oportunidade para cada um deles, caracteriza muito mais uma injustiça do que justiça? O conceito de justiça significa dar ao outro o que lhe é devido, não é dar a todos a mesma coisa. E aquilo que lhe é devido se refere a uma necessidade específica de uma pessoa específica. Você percebe a diferença? Eu vou te dar um exemplo. Quando vamos ao pronto-socorro, quem está com o estado mais grave de saúde passa na frente, não é mesmo? Então, quem não está tão grave assim, espera mais um pouco. Então, as pessoas recebem um cuidado médico em tempo diferente conforme a sua gravidade. Então, quando eu dou a mesma coisa igualzinha para cada um dos meus filhos, eu estou sendo muito mais injusta do que justa. Porque eu não estou validando as particularidades e necessidades diferentes de cada um dos filhos. Cada pessoa tem dons e desenvolve talentos diferentes. Cada pessoa tem um temperamento diferente. Cada um tem uma visão de mundo diferente. E é isso que nos faz especiais e que nos faz únicos. Muitas vezes os pais, na intenção de ser justo e dar a mesma coisa para todos os filhos, estão na verdade alimentando um ciúmes, mesmo que a intenção seja reduzir esse sentimento. Desenvolvemos em nosso filho um sentimento de igualdade irreal, quando na verdade precisamos olhar para cada um deles conforme a necessidade e a característica de cada um. E nós somos diferentes, nós queremos e desejamos coisas diferentes. Durante a infância, o desenvolvimento das crianças é marcado pela necessidade de atenção dos pais. E os ciúmes entre os irmãos é algo natural, mas nós podemos abrandar esse sentimento quando olhamos para nossos filhos como pessoas únicas, que demandam atenções específicas conforme a sua necessidade específica. E por isso, comparações são tão prejudiciais. Cada filho é o único e comparações só atrapalham. O seu filho deve fazer as coisas porque é certo a ser feito, não porque o irmão faz e é bom. Cada criança tem seu ritmo e sua exigência como pais deve ser personalizada, não comparativa. Comparar um filho ao seu irmão gera duas grandes dificuldades. Para o irmão que está sendo usado como exemplo, será ruim porque ele se achará melhor do que o outro. E para o que está sendo o alvo, pode ser muito ruim, porque ele pode ficar com raiva do irmão e pode se sentir diminuído em relação a ele. Então, os pais educam a individualidade dos filhos de maneira saudável quando olham para eles como pessoas únicas, que têm um temperamento específico, com defeitos e qualidades distintas, com potenciais específicos a serem desenvolvidos. Vejo que pais que educam comparando os filhos com outro filho ou com um colega da escola querem que seu filho faça aquela atividade que todos estão fazendo, que conheça aqueles lugares que todos estão conhecendo, que tenha aquele objeto que todos têm, mas depois exigem que os filhos não façam como todo mundo faz. Reconhecer as particularidades dos nossos filhos é dar ferramentas para eles. Na adolescência, vão reconhecer quem são, que são pessoas únicas e que não dependem de ser igual, de fazer igual, de ser incluído em um grupo determinado. Vou contar uma experiência particular sobre o reconhecimento de particularidades de cada um. Meus 3 filhos até hoje fizeram a mesma atividade física extracurricular. Por uma questão de logística, só isso era possível até então. Essa semana, eu e meu esposo decidimos nos organizar para investir em talentos que observamos de cada um deles que eles podem desenvolver ainda mais. Estamos estudando matricular o Felipe numa escolinha de futebol, o Benjamin num curso tecnológico e o Levi num instrumento musical. Para cada um, porque cada um
têm características, desejos e gostos diferentes. É na família onde temos as primeiras experiências de socialização e o relacionamento entre os irmãos é muitas vezes a primeira relação horizontal experimentada. É uma relação de iguais, onde não possui hierarquia. E é nessa relação que se desenvolve os sentimentos de competição, mas também de solidariedade, de sentimento de justiça, diante de uma necessidade diferente do que cada um apresenta. Sentimentos de partilha e reconhecimento do que é meu, do que é do outro, de autocontrole da raiva e de maior tolerância à frustração. É um relacionamento que gera sentimentos ambivalentes de amor e raiva. Mas tudo bem sentir raiva do irmão. O sentimento é sempre permitido. O que não é permitido é um comportamento agressivo. E é o comportamento que precisamos regular. Mas as emoções são sempre aceitáveis. E aí? Como os pais podem lidar com esse conflito entre os irmãos? Eu acho que a maior dificuldade aqui são os pais entenderem qual é o seu papel. O papel dos pais diante de um conflito não é ser juiz, de determinar quem está certo ou quem está errado, ou de validar uma sentença de punição. O papel dos pais é educar. Quando os pais entenderem que o seu papel é educar, é ensinar, tudo muda de figura. Então, diante de um conflito, verifique primeiro se as crianças conseguem resolvê-lo sozinhas, sem a sua intervenção. Se não for possível, tente resolver o problema com os seus filhos, não pelos seus filhos. Se ocorrer agressão ou uma discussão mais inflamada, fale com eles de forma separada e ensine o que cada um precisa aprender naquela situação. Normalmente, numa discussão, os dois estão errados e os dois precisam aprender algo. Os dois estão demonstrando uma fragilidade ou uma necessidade que precisa ser atendida, suprida ou aprendida. Valorizar e reconhecer as diferenças entre os irmãos é oferecer aos filhos uma educação personalizada e não igualitária. Uma educação conforme a necessidade de cada um e não comparativa. Isso abranda os ciúmes. O outro inflama a competitividade. Vem comigo se você quiser aprender mais sobre essa educação. Rumo a filhos obedientes.